dia a todas, a todos. Estamos aqui para mais uma conversa do 14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano, Literaturas, Materialidades, Acessos. E hoje nós vamos ter a honra de conversar com Ivan de Pinho Espinheira Filho, querido amigo, pesquisador que já tem história aqui na Faculdade de Educação, né? E é um prazer estar aqui com você, Ivan, com você, Miriam. E eu passo a palavra para a Miriam, para apresentar o Ivan. Boa noite a todas, a todos, a todes. É sem dúvida um prazer imenso essa oportunidade de compartilhar esse evento aqui com vocês, essa conversa, essa oportunidade desse reencontro, depois de já algumas conversas relacionadas a esse bate-papo que vamos ter aqui essa noite, essa coisa afetuosa que a gente, né, eu já sinto de cá, porque o meu contato com o Ivan, né, nasce na faculdade de educação e, de uma certa forma, ele já foi assim me pegando pela mão pelas trilhas que ele percorre, né, lá na Bahia e nesse nosso Brasil, não só em eventos acadêmicos, mas com um trabalho, né, muito marcante, muito diferenciado, né, com muita identidade, né, com muita legitimidade de falar dessa cultura afro-brasileira, né, em que nós somos aí todos de uma certa voz, né, de uma certa forma, vivenciamos isso tudo pela potência, né, que tem em todo o território brasileiro. E então falar do Ivan aí já falar um pouco, né, dessas questões que ele nos trouxe quando ele chega aqui na Faculdade de Educação e nos propõe estudos, né, sobre as questões literárias presentes nos livros didáticos de uma forma muito, digamos assim, inquisitora mesmo, porque é uma questão epistemológica que ele levanta, é uma questão das poéticas, né? É algo que precede, inclusive, as práticas e a escuta literária que ele nos apresenta em sua tese. Então, em meio, né, a todas essas perguntas, o Ivan, eu acho que ele se apropriou mesmo, né, das possibilidades que a UFMG pôde propiciar no momento em que ele esteve conosco, principalmente no que se refere aí, né, a essas interfaces que estão presentes em sua tese, que são exatamente as interfaces educação, literatura, relações étnico-raciais, né, uma sociologia da raça, e todas essas questões que perpassam aí a construção do conhecimento nos livros didáticos. E o Ivan já chegou assim com uma formação, né? Ele já vinha mesmo com uma caminhada muito robusta e significativa da Bahia, né? De sua dissertação de mestrado. Então, ele já eu senti assim muita segurança nele, né? Então, para mim era assim, então vamos lá. E dei corda e eu acho que ele tem muito a contar aí, né, dessa construção que foi esse tempo aqui, né? E certamente todos esses desafios que não param na nossa profissão, não é isso? Então,
nós vamos aí bater esse papo sobre as poéticas negras brasileiras nos livros didáticos de língua portuguesa do ensino médio, ausências, presenças e possibilidades de uma educação antirracista, que é o nome, né, o título da tese do Ivan. Então, Ivan, eu te passo a palavra para você falar aí para a gente um pouco, né, de você, e aí depois a gente, né, bate uma bola e conversa sobre questões mais específicas, mas é realmente um grande prazer estar aqui com você e com você, Guilherme, que acompanhou também essa trajetória. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Vou dar aqui o meu olá a todas e a todos, né, que nos assistem nesse momento, né? Inicialmente, agradeço o convite da Comissão Científica, né, do 14º Jogo do Livro e o 4º Seminário Internacional Latino-Americano, né, Literaturas, Maternidades e Acessos, aqui no nome do professor Guilherme Trelli Ribeiro. Essa oportunidade de estar apresentando um pouco sobre a minha pesquisa, né, sobre esse trabalho que eu desenvolvi ao lado, né, da parceria e da orientação da professora Miriam Gomes, né, e que foi um trabalho que eu sempre digo a todos que me perguntam sobre o meu processo. Foi um processo de muito prazer, né? Muitos reclamam, né? Ah, porque é uma tortura escrita de uma tese. Sim, tem seus momentos de crise, claro, lógico. Mas eu posso dizer a você para vocês que foi um momento de muito prazer de escrita, foi um prazer muito grande em termos também da análise dos dados. Então, assim, foi um resultado para mim que me abraçou, né, enquanto um profissional da educação, e um resultado que até hoje mexe com algumas questões minhas, né? O que fazer depois, né, de escrever essa tese? O que essa tese pode realmente contribuir, né, para uma educação que se pretende ser antirracista? Então, nós estamos aqui um pouco para discutir sobre isso. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. O seu microfone está fechado, Miriam. Lá vou eu ainda, a gente não tem jeito, né, de achar que está em presencial, essa intimidade aí, olha só. Mas, então, Ivan, pensando aí, né, nessa conversa que a gente teve durante esses 4 anos, que você estudou o papel do livro didático nos debates sobre as relações sociais, né, no tocante à presença ou a ausência de poéticas negras brasileiras nos projetos didáticos de 5 coleções, né, que circulam, desculpe, em escolas públicas do Brasil, publicadas no ano de 2013, né, e constatou, tristemente, né, que essas coleções elas ainda não respondem à nossa expectativa no que se refere, né, à presença da cultura negra, da presença da cultura negra que permanece, né, invisibilizada, e quando presentes, não há no tratamento didático uma valorização crítica e estética, conforme determina a Lei 10.639 de 2013. Mas você vê 2003, você vê algum avanço nessa área? Bom, Miriam, e todos e todas, infelizmente minha resposta é negativa, né? Eu não vejo nenhum avanço dentro do contexto dos livros didáticos de língua portuguesa. E também do contexto político no qual estamos vivendo ou resistindo ainda hoje, né? Então, esse avanço, né, dentro das propostas didáticas, né, dentro do campo da leitura e escrita, né, que pudesse rever ou reescrever outras posturas positivas no tocante à cultura negra, em especial aqui as poéticas negras brasileiras,
eu percebo que continua ainda um passo muito distante, né? E assim, eu gostaria antes de desenvolver essa nossa conversa, esclarecer um pouco para o nosso público o que seriam essas poéticas negras, né? Porque será um termo sempre que eu estarei voltando, né, nessa nossa conversa, né? Então, Sim, assim, eu gostaria, assim, antes eu de explicar gostava. um pouco, né, o que nós concebemos enquanto categoria essas poéticas negras, né? Então, assim, buscamos, na verdade, delinear essas poéticas negras brasileiras, né, no livro didático, inicialmente como criações artístico-políticas que poderiam proporcionar, ou poderão proporcionar, outras leituras sobre mundo e humanidades, né, sobre horizontes diferentes. Né? Então, essas poéticas negras, dentro de um espaço hegemônico de conhecimento, elas poderiam romper com modelos já estabelecidos de arte e fomentar outras reflexões e experiências de leitura sobre a cultura e história do povo negro na diáspora, né? Tensionando outras exigências cognitivas e relacionais. Então, assim, as poéticas negras brasileiras, que aqui nós pensamos, elas podem contribuir para aproximar, para reconhecer e valorizar, entre leitores negros ou não, novas possibilidades de apreensão de sujeitos, né, de escritas e performances poéticas, essas quase nunca apreciadas, né? Ou cujos seus valores estéticos sempre foram negados ou desqualificados face a uma estética opressora, ocidentalizada, branca. Né? Então, é uma poética de formas subjetivas, né, que se constrói com a essência de romper com um construto histórico, né, dentro de uma oposição política e binária. Então, portanto, trata-se de um projeto de criação artística. Eu penso as poéticas negras como um projeto de criação artística, né? Que deseja, antes de mais nada, se mostrar forte, importante no contexto da história e cultura nacional. Então, é uma poética que traz em si a resistência, né? O Bembe, ele traz um conceito sobre essa questão da arte, né, da cultura negra, que eu me apropriei quando escrevi a tese, né, e quando eu desenvolvi a ideia sobre o conceito de poética negra, né, que ele diz assim que o negro ele procura transformar a linguagem em uma força ativa, né, através do qual os negros se apresentariam como eles mesmos, na sua particularidade e conseguem penetrar até as fontes mais profundas da vida e da liberdade. Então, assim, eu penso que é um conceito que o Baby traz que encaixa perfeito naquilo que eu pensava sobre poéticas negras, né? Então, é uma estética de si, né? Que traduz e amplifica espaços, tanto individuais e coletivos, de experiências marcadas pelo silêncio, pela negação, pela constância de estilhaçamentos identitários, né? E de negações de tradições. E tudo isso herdadas dentro de um pensamento colonialista. Então, eu creio que essas poéticas negras que aqui eu procurei identificar nos livros didáticos e que precisam estar nos livros didáticos, é uma forma desses autores, né, negros curarem a alma, o corpo, né, e a memória de um imaginário violento, né, da nossa colônia. Então essas poéticas elas estariam em diversos campos da linguagem, né? Então a literatura obviamente seria o ponto principal, porque nós estamos lidando com um livro didático de língua portuguesa do ensino médio, mas nós não poderíamos deixar para trás, né, outras linguagens, como a canção, o teatro, as artes visuais, né, entre outras linguagens artísticas. Né? Mas é bom sublinhar, né, que a autoria dessas poéticas assume-se como negra, né, e projeta-se dentro de uma subjetividade, dentro de uma memória e posicionamento político
baseado na sua negritude. Então, a negritude é o ponto de partida desse discurso, né? Aí, voltando à sua pergunta, desculpe, acho que eu me prolonguei demais nessa discussão conceitual, né, sobre Não, poética, mas eu acho importante, nós estamos só né? aquecendo as baterias. Então, assim, existem avanços, né? Você me pergunta isso. Eu digo que não, né? Isso, não existem grandes avanços, mas existem lampejos, né? Em alguns materiais didáticos ou até em plataformas digitais, né? Porque hoje está muito em voga as plataformas digitais de ensino, principalmente de língua portuguesa, esses lampejos das presenças de autores negros com suas poéticas. Mas, infelizmente, com um tratamento didático ainda pouco reflexivo, né? Pouco problematizador sobre a discursividade presente nessas poéticas e suas contribuições para um debate sobre raça, racismo, né? E desigualdades, sejam elas desigualdades sociais, raciais, questões de gênero e raça e etc. Então, assim, como na minha pesquisa dos meus dados, o estar presente, né? Essa poética estar presente é um grande ganho, né? Mas, infelizmente, quando não se garante, né, uma leitura mais crítica sobre o que se diz e o que se projeta esteticamente, o texto ele fica como um mero recurso ilustrativo, né? E talvez eu julgo, assim, seja o grande projeto político das grandes editoras, né? Olha, eu vou garantir uma presença, né? Ali está o autor negro, ali está o seu texto, né? Mas não vou me aprofundar ou não vou visibilizar criticamente esses discursos, porque certamente eu poderei estar gerando incômodos ou desassossegos pedagógicos, né, dentro de uma hierarquia do ensinar. Então, as poéticas negras, por exemplo, as poéticas negras que eu encontrei dentro dos meus dados, né, são poéticas que trazem nas suas discursividades sentimentos e situações historicamente construídas, né, e que colocam em xeque a falta de uma ação institucional e política, né, também promovida pelo sistema educacional ao longo da nossa história. A gente não pode esquecer que a educação, a escola, ela serviu como base de discriminação, né, por longos anos. Então, assim, eu sinto que a presença... Oi? Infelizmente ainda serve, né, Ivan? Isso é outra coisa, e né, presente. Sim, exato, está presente, Infelizmente, agora a exatamente. gente ainda vê aí, né, todos Uhum. esses discursos racistas marcadamente excluindo nossas crianças, né, das escolas até E, hoje. assim, ilegitimado, né? E hoje nós temos um discurso mais legitimado dentro da escola de racismo, né? Afinal de contas, nós temos um líder que projeta racismo, né? Sim, Então, a escola e os sujeitos que se sentem identificados com aquela figura vai projetar e vai se sentir legitimado para isso, né? sim. Então, assim, quando eu vejo os meus dados, né? Quando eu vejo essas poéticas, e quando eu vou analisar, né, as proposições de reflexão sobre aqueles textos, né, eu sinto que o livro didático não está muito preocupado realmente em aprofundar nada, né? Eu acho que, para mim, fica a sensação de que o importante para ele seria apenas a presença, né? Atendendo às expectativas da implementação da Lei 10.639. Mas problematizar a questão. Então, assim, eu não vejo grandes avanços, infelizmente. E marcado assim um interesse mesmo, né, de aprofundar, de trazer, de recontextualizar também, né? Uhum. Você falou aí dessa inovação também da canção, né? Acho que o Guilherme vai Não, gostar. então, a tua fala me moveu, assim, e eu fiquei aqui lembrando da epígrafe da sua tese, que é uma Sim, epígrafe da Conceição Evaristo, né? Evaristo. Peço licença para ler, inclusive, aqui, porque eu quero te fazer uma pergunta que tem a ver com essa epígrafe, Ivan. Diz assim, cito:
Escrevo o que a vida me fala, o que capto de muitas vivências, escrevivências. Ah, digo mais, cada qual crê em seus próprios mistérios. Então, essa epígrafe, eu me lembrei, ao você abrir, fazer essa abertura aqui dessa conversa, né, com a tua fala, e pensando nesse conceito, né, da Conceição Evaristo, sobre escrevivência, acho que o teu trabalho, ele tem essa dimensão também conceitual, né, da escrevivência. Você poderia comentar para a gente, Ivan, um pouco, assim, eu sei que deve ter havido muitos, né, mas comenta com a gente, assim, por favor, comenta com a gente um dos fatos marcantes, assim, aqueles momentos, assim, de alumbramento, né, de descoberta, assim, que você teve durante a tua pesquisa para a sua tese. No campo dos dados ou no campo geral? Por onde você quiser caminhar aí agora. Olha, porque eu sei que foram muitas descobertas e muitos alumbramentos. Então, assim, sim, se você puder escolher um, sim, ou se quiser mais de um também, tá ótimo. certo. Assim, a escolha do texto da Conceição veio muito de uma conversa que eu tive com ela, a oportunidade que eu tive de conversar com ela no projeto da ocupação do Itaú Cultural em São Paulo, que teve a ocupação Conceição Evaristo, e eu tive a oportunidade de estar lá e conversar com ela. E ela disse o seguinte para mim: que bom, naquela sua simplicidade maravilhosa. Que bom que você está discutindo sobre isso, né? Que bom você perceber que os nossos alunos precisam ter outras formas de leitura, né? E a minha escrita talvez possa oferecer essas novas formas de leitura, né? E aí eu respondi para ela que, assim, é muito importante ter outras vozes. É muito importante que o seu, né, o nosso aluno da escola pública, ele tenha espelhos positivos, né? E o texto literário, quando lido, quando discutido, né, ele mexe um pouco, né, com as identidades das pessoas. E assim, o que mais me chamou a atenção, né, dentro do meu campo da pesquisa, inicialmente foi perceber a total falta de compreensão das autorias do livro didático sobre essas escrevivências. Uma total falta de sensibilidade, né, com o que está exposto, ou com o que está posto aí no mercado editorial. Você não vê, você vê que hoje você tem uma grande divulgação da obra da Conceição, né? E poucos livros didáticos mencionam Conceição Evaristo, né? Você vê aí até o próprio Lima Barreto, que tem uma obra pautada na racialidade, e que os livros didáticos não trazem isso como ponto de partida de um escritor que sofreu e morreu por causa de ser negro, né? Então, assim, isso me causou muito estranhamento quando eu ia lendo e eu ia analisando esses livros didáticos. Mas, ao mesmo tempo, eu me surpreendo dentro de uma coleção que a Conceição está presente, né? O Luiz Gama está presente. O Adão Ventura está presente. Olha que coisa boa, né? Mas se a gente for analisar bem, é uma coleção, né? A quinta coleção mais distribuída, né? Enquanto a primeira coleção
né, dos 3 volumes dessa primeira coleção mais distribuída, você não tem nenhuma poética negra. Nenhuma. Até se você for analisar como é que eles mencionam os nossos escritores mais canônicos, negros, como Machado de Assis, como Cruz de Souza, como Lima Barreto, eles não tocam muito nessa questão, né, da negritude, né? E tanto o Machado quanto o Cruz de Souza, né, eles já trazem isso, né, dentro das suas obras. Mas não há interesse por parte dos grupos editoriais, didáticos em especial, em fazer essa discussão e essa apresentação. É uma forma de você apresentar um novo olhar sobre esses escritores, né, dentro do seu tempo histórico. Então, assim, isso me chamou muito a atenção, né? E, assim, essa escrevivência, ela é completamente desconsiderada. Então, isso, para mim, é um ponto muito forte. Né? Obrigado, Ivan. É muita coisa aí, né, nessa caminhada, né, Ivan? Você falou aí da importância do conceito de poéticas, né, que você já discorreu aí muito bem. E eu me lembro bem que algo, né, que ficou muito ressaltado também em seu trabalho é a questão intercultural, né, o papel dessa educação intercultural para uma educação racista, antirracista, né, que Uhum. nós não podemos negar, nós ainda temos, né, muitas práticas racistas, e como que esse conceito, né, de interculturalidade te ajudou aí, né, em que você acha que seu trabalho também contribuiu para esse conceito, dentro dessa nossa busca aí de uma educação antirracista? Uhum. Olha, é assim, eu falar sobre interculturalidade e falar sobre poéticas negras me parece assim algo que dialoga, né? Nós não podemos esquecer, assim, cada vez mais eu tenho essa certeza especialmente nos diálogos que eu tenho com os professores de ensino da educação básica, é porque as poéticas negras elas já estão dentro da escola. Elas circulam entre os sujeitos negros ou não que fazem parte desse espaço. O que falta seria eles serem considerados, essas poéticas serem consideradas e validadas como produtos legítimos, né? Então, essa ideia da interculturalidade, ela existe já dentro da escola, né? Só que ela não é consolidada ou validada, né? Então, o tempo todo, o nosso espaço escolar, especialmente a sala de aula, né, é um campo de tensão. E a interculturalidade nada mais é do que um campo de tensão, né? Logo, é um espaço em que as culturas se interligam e se tensionam. Aí isso me lembra muito que a professora Vera Candô, da PUC do Rio de Janeiro, nas suas reflexões, né, sobre educação intercultural, ela sempre diz que a escola, a sala de aula, são espaços privilegiados para se refletir sobre tensões entre igualdade e diferença. Mas o que nos falta, eu percebo, é um espaço de diálogo, né? Então, se não existe diálogo, não existe essa intencionalidade intercultural, né? Mas a escola ainda tem um espírito monocultural, né? Está presente esse espírito monocultural. Apesar dos sujeitos que hoje estão na nossa escola tensionam essa monocultura, né? Então, as diferenças dentro da escola, elas estão presentes, né? Assim, especialmente entre quem planeja e ensina versus quem aprende e já traz um conhecimento. Então, assim, o que a escola silenciosamente pede, eu falo silenciosamente entre aspas, né? Porque é um silêncio ruidoso, né? Então, o que a escola
silenciosamente ela pede é uma pedagogia mais aberta, né, em que o conhecer e ouvir novas formas de expressão, elas possam interagir através de estratégias cognitivas que oportunizem apostas diferentes de perceber o outro. Porque o intercultural está nisso, de você perceber o outro, perceber a diferença do outro, né? Isso é muito discutido pelo Quijano e pela Catherine Walsh, né? Que eles pontuam bem isso, né? É perceber as diferenças e interagir com essas diferenças. Aí que está a essência da interculturalidade. Mas, infelizmente, a escola, dentro de um sistema, como eu posso dizer, hierarquicamente poderoso, ele não permite perceber, né, que aquele sujeito, aquela criança ou adolescente, ela já traz e produz simbolicamente para dentro da sala de aula uma cultura, né, cujos valores estarão ligados, né, a ancestralidade, ao sentimento coletivo de exclusão, né? Então, logo a memória e o imaginário, eles estão interligados, né? Na sua relação com o mundo e suas apreensões simbólicas, né? Então, a escola hoje, queiram os conservadores ou não, né? A escola hoje, ela é plural, né? Então, queira o sistema ou não, Bolsonaro ou não, é plural. Só que ela é plural e não se admite essa pluralidade, né? Logo, para que tenhamos uma qualidade na formação desses sujeitos, né, é preciso reconhecer essa pluralidade. É preciso escutar esses sujeitos, né? Promover o que o Walsh fala sobre o intercâmbio, né, que se constrói entre eles, né? Conhecimentos, saberes, práticas culturais diferentes, né? E quem sabe desenvolver um novo sentido entre esses sujeitos na sua diferença, né? Onde as questões de raça, racismo, gênero, classe, né? É nessa intersecção cultural que Isso o novo pode surgir, né? A é reflexão mesmo, ela não produz, né? Ela não é produtiva, né? É só não, o não. inesperado, né? É esse acontecimento com o outro, o que não se Uhum, conhece, né? É que produz novos sentidos, né? exato. E esses novos sentidos, esse contato, né, com essas diferentes realidades, essas diferentes culturas, eu creio, eu acredito que são ações que, estrategicamente bem colocadas, dentro de uma prática dialógica, dentro de uma prática crítica, ela tem um efeito antirracista, né? Então, assim, eu oportunizar novas leituras de autores outros que não sejam os canônicos, ou de eu abrir o meu espaço para a comunidade, para que essa comunidade traga os seus conhecimentos para dentro da sala de aula, né? Certamente esses conhecimentos trazem traços sobre raça, sobre racismo, né? Nos seus discursos, e problematizar isto com os estudantes, eu tenho certeza que isso vai se projetar em um efeito antirracista, né? Mas nós não podemos nos enganar, especialmente nós professores, né, e nós que formamos professores, que o movimento intercultural ela é uma prática irremediável, ela é vivida a cada momento, nas relações de desigualdades o tempo todo, né, na quais essas relações se desenvolvem. Né? Então, elas assumem que esse entre culturas é algo que historicamente existe, que se materializa, evidentemente, na mestiçagem, no sincretismo, né, na hibridação, na transculturação, né, que esse contato supõe. Então, assim, hoje, né, os pensadores da interculturalidade, como a Catherine Walsh,
e aqui no Brasil a Vera Kandô, é entender que a interculturalidade como uma busca da construção de sociedades, né? E que essas sociedades se reconheçam e se percebam as diferenças, né? Como constitutivas da nossa tão frágil democracia, né? E Ah, que elas sim. possam conceber essas relações novas, igualitárias entre os diferentes grupos socioculturais. Então, e agora é preciso o quê? Empoderar esses sujeitos, né, Miriam? Se você não empodera esses sujeitos historicamente inferiorizados, né, trazê-los para esse protagonismo, certamente nós não vamos estar fortalecendo, né, essa construção dessa sociedade, né? E uma das possibilidades, eu acho que seria trazer referências para dentro da sala de aula. Acho que as poéticas negras, né, como novas formas de interação e valorização da diversidade étnico-racial, ela cumpre esse papel, né? Muitas vezes numa dupla função em relação aos grupos subalternizados. A escola, ela promove tanto a ascensão social, no tempo que ela se torna um difusor de discriminação, né? Então, assim, uma escola, uma educação, um professor que se pretende criticamente intercultural, ele precisa romper com esses mecanismos, né, de opressão epistemológica e cultural, né, em relação aos povos subalternizados, né? Então, assim, desse modo, o livro didático precisa reconsiderar a sua ideologia brancocêntrica, né, e abrir espaço crítico para outras formas de conhecimento e de humanidades. Assim, uma certa vez, eu fui perguntar aos alunos o que eles achavam do livro didático, né, deles, de língua portuguesa. Todos me diziam, é muito chato, professor. Ah, esses textos aqui, Ave Maria, eu não consigo entender, sabe? O que é que isso vai contribuir para mim, professor? Quer dizer, é um livro didático que apenas põe conteúdo. Ele não problematiza os conteúdos, né? E, obviamente, esse sujeito que fala que não se identifica com o livro didático é porque ele não se reconhece enquanto cultura ali Sem dentro, dúvida. né? Né? E ao sistema não interessa, de forma alguma, realmente, que ele se identifique, né? Não. Porque o sistema interessa a exclusão, né? Uhum. Não é à toa que incomodou tanto, né? Que incomoda tanto e que vem com imposição aí, né? De um currículo referência, um currículo nacional, né? Que vai nos dizer aí o que seja conhecimento num país em que o conhecimento é produzido a cada momento, né, em cada interação, né, De maneira, com E vai mudando. e vai de maneira mudando. tão diversa, né? A diversidade como marca. Sim. E acho que isso que você aponta é fundamental, Ivan, sabe? Né, a nossa cultura, que é tão diversa, né? Eu acho que a diversidade, claro, já vem se tornando um valor, mas que isso fique claro para nós, que é um valor efetivamente, né? Eu acho que Sim, o nosso é papel uma é muito importante riqueza, nisso, né? né? Essa E, diversidade não se vê mesmo, não se vê sendo produzida por aí, e ela, né, ela é sempre silenciada exatamente porque nós temos aí realmente um projeto, né, de sociedade que não valoriza, que silencia, que tem suas bases racistas, né? sim. É... Então, inclusive, Ivan, eu estava, a partir né, das tuas reflexões sobre a educação intercultural, que Miriam te perguntou, eu fiquei lembrando aqui muito de um... Claro, você já citou a Vera Kandô, né? Como sendo assim aqui no contexto brasileiro, como sendo um exemplo de abordagem, né, didático-estética, ideológico-discursiva, né, alternativa, né, para esse racismo estrutural, racismo intelectual, né, como você aponta na sua tese também, que a gente tem na nossa sociedade. Mas eu me lembrei de um livro fantástico, assim, que se tornou um livro cabeceira para mim, que você me indicou, do Luiz Rufino, que é o Pedagogia das Encruzilhadas, né? E aí eu queria te perguntar, pedir para você contar para a gente um pouco sobre essas outras abordagens, né, didático-estéticas
ideológico-discursivas, né, que se juntem, né, a exemplos como da Vera Candor, do Luiz Rufino, por exemplo. Se puder comentar um pouquinho também o trabalho do Rufino, seria maravilhoso. Deixa eu pensar aqui. Vamos imaginar o seguinte, como seria provocador entre professores e estudantes, né, em sala de aula, em atividades de leitura, por exemplo, confrontar o navio negreiro de Castro Alves do século XVIII e o navio negreiro do rapper Slim Rimografia, século XX. Ou seja, duas concepções sobre navio negreiro, né, com dois posicionamentos discursivos. Né? Por quê? O navio negreiro do Castro Alves era o símbolo, né, não só da opressão, mas era o símbolo da forma como a escravidão era comercializada, né, dentro de um navio negreiro. Já o Slim Rimografia traz um navio negreiro, o mesmo navio negreiro do Castro Alves. Só que o navio negreiro hoje do Slim Rimografia não é um navio, é um camburão. Então, assim, trazer esse confronto, né, para a sala de aula é você promover a educação intercultural aí. Né? É você mostrar que o olhar do sujeito de uma época diferente ou de um momento histórico diferente pode acrescentar muito na compreensão sobre quem são esses sujeitos oprimidos ou subalternizados, né? Vamos pensar assim, como seria especialmente provocativo ou até mesmo mobilizador analisar através de estudos comparativos, né, sobre a relação discursiva de gênero e raça entre Chico Buarque e Luiz Gama, por exemplo, né? Como esses dois poetas, né, eles trabalham e tratam essa relação de gênero e raça. Né? Recentemente, eu estou analisando algumas letras de funk para um projeto que eu estou desenvolvendo aqui, né? E me surpreendi com o funk do MC Natan. Não sei se vocês já ouviram falar. Que o título do funk é Mulher Independente. Já ouviram falar? É um, é um texto que desconstrói um pouco a ideia do que é ser mulher na periferia. Né? E desconstrói conceitos, né? Sobre essa mulher que vai para a rua, essa mulher que põe comida dentro de casa, né? Então, todas essas questões aqui que eu cito para vocês, né, nesse momento, seriam possibilidades, né, de abordagens, né, didático-estéticas, né, que poderiam estar fazendo parte, né, do espaço da sala de aula. Né? Assim, quando eu penso e quando eu analisei os livros didáticos, né, dentro dessa perspectiva didático-estética, ideológica e discursiva, né, de como isso foi abordado, o trabalho de leitura de autorias negras, né, em suas respectivas obras, né, com princípios do dialogismo e, ao mesmo tempo, nos pressupostos de uma sequência didática que oportunize trocas, intercâmbios de saberes e conhecimentos, seria a base para uma abordagem realmente didática, estética, né, que priorize o trabalho crítico. Né? Então, assim, certamente estaríamos envolvendo, dentro do campo do letramento, uma outra perspectiva de ver, sentir e ressignificar e entender, né, a obra literária, o filme, a canção, entre outras linguagens. Né? Isso está tudo dentro dos eventos de leitura. Né? Na tese, né, na minha tese, eu apresento como letramento racial literário, né, que é referenciado pela teoria racial crítica e pelo letramento racial crítico, né, da Gloria Ledson Billis e do William Tate nos Estados Unidos, e aqui no Brasil pela professora Aparecida Ferreira, né? Então, que vem apontar e analisar essas configurações de discursos de exclusão, de racismo, que
estão presentes nas escritas literárias, né? Canônicas e não canônicas. Então, por exemplo, se você traz um Castro Alves e você traz um Slingrafia, você está criando essa tensão, né, de análise, que eu acho extremamente produtivo e saudável, né? Mas, assim, a gente tem que pensar também essas relações dessas abordagens, né, didático-estéticas, dentro também do campo das escritas cujo o tema dessas escritas era o negro, mas escrito por brancos, né? Então é importante dentro dessa proposta também ver os textos que são produzidos por autores brancos sobre os negros, né? E observar em que o negro e a negra, independente do período de produção, eles são representados como objetos do sistema de consumo, né? Sistema de consumo capitalista. E, ao mesmo tempo, o letramento racial literário, né, que eu proponho uma discussão, ele também deve tratar, né, de trazer essa autoria negra, né, com seus saberes não hegemônicos, né, especialmente da negritude, no contexto das práticas escolares, né, além de ilustrar demandas discursivas que funcionam essas duas ausências. Por que esses autores não estão, né, nos livros didáticos? Né? Por que um Luiz Gama não está ao lado do Castro Alves quando se discute sobre romantismo, por exemplo? Então, assim, a gente fala sobre o letramento racial literário, nós falamos anteriormente sobre educação intercultural, uma coisa está muito ligada à outra, né? Porque, assim, quando eu discuto o letramento racial literário, eu também estou discutindo o letramento intercultural proposto por Bryant Street, né? Uma forma de pensar, valorizar e sentir, usar a escrita e a leitura de outras possibilidades, né? Então, assim, eu creio que a possibilidade de um letramento racial literário, né, torna-se um evento de leitura que questiona e redefine o modelo dominante de letramento. Que, infelizmente, ainda está a passos lentos de negociação Sim. com formas de ler e escrever, através de práticas de resistência à dominação. Já tem um tempo aí super dinâmico também, um tempo próprio aí, né? Ivan, esse processo, né, no campo aí das disputas, né, de poder, da escrita, das práticas, de como elas vão se disseminando, né? E a impressão que eu tenho, inclusive, que nesse nosso tempo aí agora, né, depois que você defendeu, no início de 2020, né, a concepção de tempo aí que a gente tem, ela é diferente. Né, Guilherme? Você não acha que daquele último encontro nosso lá para agora, principalmente aí nessa nossa, né, com todas essas tristezas, né, do nosso tempo histórico atual e dessas imposições, né, tecnológicas também, né? Não sei, aí acabou que eu atropelei também, né, Guilherme, porque você estava discutindo aí com o Ivan, mas é porque eu achei que, assim, né, essa questão aí de como se dá essa virada aqui agora também, dentro dessas possibilidades que já são bastante limitadas, né, dentro do que a gente já vivia aí antes desse tempo pandêmico e antes até dessas suas perguntas, né, formuladas para uma tese proposta em 2016. 16. Né? Estou aqui já tendo que fazer as contas As aqui. contas. Mas, não sei, né, que perguntas você acha que hoje brotam, então, dessa nossa realidade imposta, né, tanto politicamente quanto por uma questão mundial, né, da pandemia?
Ah, assim, eu queria que você repetisse a pergunta, porque falhou um pouco, e ao final eu não entendi o seu finalzinho. Quais perguntas, né, você Ah, levaria hoje, você elegeria hoje como perguntas, né, significativas a esse ah, momento atual, certo. né, com todas essas transformações que nós estamos vivendo, porque as perguntas que você faz no contexto de 2016 hoje, né, são outras, né? Elas Sim, apontam provavelmente para outras questões que inclusive foram apontadas de uma certa forma, né, na tese, mas que também já se desconfiguram aí com essas novas, né, essas novas questões, né, que certo. nos foram impostas também por essa realidade. Assim, eu perguntaria ao PNLD, né? Acho que seria mais interessante eu perguntar ao Isso, PNLD, isso, né? opinião. É Diante da que política, né, essa é, é, mudança que nós vivemos. isso. E que eu percebo que se distanciou mais ainda desses propósitos, né? Sim. Então, assim, minha pergunta seria: vocês têm noção do que é o Brasil, né? No que se diz respeito à sua população, sua história, sua cultura? Né? Vocês têm noção do que nossa pluralidade étnico-racial e étnico-cultural, né? Que está aí, ó, na sua porta, certo? Que está aí batucando, né? Na sua rua, né? Que está nas redes sociais. Ela é muito mais forte e ela é muito mais revolucionária para estudar a língua portuguesa. Ela não seria muito mais forte do que os cânones literários que povoam o livro didático português, com todo respeito e admiração por alguns. Mas minha Sim. pergunta seria essa, sabe? Que noção de pluralidade étnico-racial, étnico-cultural o PNLD tem, né? Que ele se afasta tanto dessa realidade que hoje está na rua, certo? Que hoje está nas redes sociais. Então, minha pergunta seria essa. Eu queria que o PNLD respondesse isso. Que ele respondesse isso dentro de um projeto de livro didático que realmente pudesse ser espelho para todos. Ah, mas aí você está pedindo para muito, esse pessoal Estou que pedindo muito, não mas eu tem estou pedindo, capacidade de pensar, mas eu estou pedindo muito porque essa eu sei. capacidade crítica de relacionar a isso. Não, com certeza, mas eu É faço essa impressionante, pergunta, né? Como que as né? pessoas Como assumem lugares que elas não têm a menor capacidade de, não têm a menor aham, formação, né? aham. E É, assim, eu faço essa pergunta como uma provocação mesmo, né? Uma provocação para um grupo que não está nem aí, né? Para essa pluralidade, né? Ela, quanto menos plural, melhor para ela. Só que existe uma realidade aí dentro da escola, né? mas o horizonte é muito limitado, Ah, né? sim, É só uma aham, percepção de si mesmo, então não existe esse outro, né? sim, com Qualquer outro certeza. que venha, parece que vem para Hum, comprometer, né, algo que está estabelecido que não pode mudar. E aí hum. perde-se exatamente toda essa riqueza, né? E esses diálogos que são ininterruptos e polifônicos, né? E que são mobilizadores da escola, Sim. certo? São mobilizadores. E eu creio que muito, eu posso estar sendo até um pouco radical, mas assim, pelas minhas observações, que muita evasão escolar não só está no aspecto econômico dos sujeitos, mas também está na falta de representatividade dessa escola, né? O seu currículo. Uma escola que eu não me identifico, né? Uma escola em que não me traz, que não me mobiliza outras estratégias cognitivas,
eu não tenho interesse, então eu abandono. O mundo lá fora é muito mais interessante. O mundo lá Sim, fora tem muito mais o que me ensinar. E eu tenho né? muito mais também que o mundo lá fora me ensina e eu também ensino. Quer dizer, esse projeto intercultural que deveria estar na escola, dentro da escola, vai estar fora da escola. E muito Sim, dentro das comunidades, né? Isso é importante. sim. Mas essa seria a minha pergunta provocativa aos senhores do PNLD. Maravilha, Ivan. Então, eu fiquei aqui muito curioso para saber, nesse teu percurso como professor, pesquisador, pensador da cultura, né? Uma pergunta aqui sobre o saber docente, né? Assim, Sim, pensando agora, né? Assim, hoje, né? Eu sei que não faz tanto tempo, né, da sua defesa, mas e você já respondeu em parte essa pergunta, né? Com lampejos aqui e ali. Mas qual o impacto da, da, das suas pesquisas, né, nas suas práticas? Né? Eu acho que e aí lembrando também que não só na escola, né? Se a gente pensar, porque o conceito de escola também ele merece aí uma expansão, né? Porque a gente tem aí a ideia de isso. cidade educadora, Sim, enfim, a família, as famílias como os núcleos familiares como também responsáveis, né? Por, o Estado como responsável pela educação. Então, como é que fica esse, como é que é o impacto, né? Nas suas práticas assim? E o Van tem essa coisa, né, de circular mesmo, né? Tem centros urbanos, né, em uhum, Salvador, como um centro urbano maior. Você circula pela Bahia também, né, Ivan? isso. É, assim, ao concluir a tese, eu me perguntei, né? O que é que eu vou fazer com ela, né? E assim, e o tempo foi me dizendo, né? O que que partes desta tese ela influencia no meu trabalho, né? Assim, hoje eu não estou mais em sala de aula, né? Mas assim, louco para voltar, mas recentemente eu estou como na assessoria pedagógica, né? Da Secretaria aqui do Estado da Bahia, de Educação, dentro da diretoria de currículo. Então, assim, eu estou fora do acesso de acesso à sala de aula, à convivência com os estudantes, essa rotina, né, da prática pedagógica. Mas assim, eu estou muito em contato com os professores, né? E assim, eu percebo em diálogo com os professores da rede, no tocante ao currículo escolar dele, né, que é promovido, né, que é construído na escola, o quanto os nossos professores são distantes desse debate e o quanto eles não têm assim a propriedade de trabalhar com essas questões. Tá? Então, assim, eu tive a oportunidade este ano de, em decorrência em decorrência desse estado pandêmico aí, em desenvolver alguns materiais didáticos junto com alguns professores da rede para o ensino híbrido, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? Porque eu me vi como produtor, como revisor de material didático e pensando pensando na minha tese, né? Pensando naquilo que eu tinha analisado e que eu não queria reproduzir nesses materiais, né? Mas só que eu não produzia sozinho, eu produzia com um grupo, né, de professores. E assim, quando eu trazia essa questão, né, de textos não canônicos, de textos mais voltados para a cultura afro-brasileira, afro-baiana, né, como um percurso de discussão sobre um determinado objeto do conhecimento, muitos ficavam resistentes, né? Muitos não tinham
até o próprio conhecimento sobre determinados textos, determinados autores. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, apontando questões importantes, né, para esses professores em relação a raça e racismo, sobre a questão de raça e gênero, né, e mostrando outras alternativas de se pensar a nossa Constituição histórica, a nossa Constituição cultural, social e identitária. E como todas essas questões, né, dentro de uma análise de um texto, né, elas são importantes para a educação de qualidade, né, para a educação que nós desejamos que seja emancipadora, né. Então, assim, foi um trabalho em que, ao produzir esse material didático, eu tive que revisitar a minha tese, né, e até referenciei a minha tese para alguns professores, né, que até leram a tese, né, e trouxeram algumas questões, né, durante as nossas reuniões. Eu sempre digo a eles assim que nós não somos o poço do conhecimento total e absoluto, né? Nós somos alimentadores de conhecimento, né? Nós levamos determinados alimentos aos nossos estudantes e que nós precisamos estar atentos, né, a outros conhecimentos, né, outras possibilidades de compreender o outro, compreender as diferenças que estão dentro da sala de aula e fora da sala de aula, para que tenhamos uma, uma atividade ou um processo de aprendizagem mais motivadora, né? E que tenhamos estudantes mais críticos sobre seu papel dentro e fora da escola. Especialmente que esses estudantes tenham uma aprendizagem mais consolidada, né? E que eles possam entender, né, sobre essas questões. Porque assim, os alunos falam, isso é racismo, isso não é racismo. Eles precisam entender através de quê? Através também da literatura. A literatura tem várias possibilidades, né, de você fazer a compreensão sobre o que é o racismo. Então, assim, sobre essa pergunta deve saber docente, eu digo assim que a minha tese está me ajudando a produzir e dialogar com os professores a respeito desse tema. Então, que bacana. Obrigado. Que bacana, viu, Ivan, poder ouvir isso aí, né, ter essa devolutiva e ter esse espaço aqui para a gente falar, né, dessa produção de conhecimento feita aí na sua pesquisa, né, e aí eu acho que, assim, você falando aí, né, dessas possibilidades aí de novas narrativas, né, e outras práticas, né, outros discursos. Onde que está essa literatura que você traz, né, para as suas discussões com os professores, né, que você, né, busca discutir em suas formações, dentro de toda essa nossa diversidade e riqueza? Eu acho que você tem aí, né, uns toques para nos dar, para nos auxiliar nessa escuta. Assim, Miriam, eu gosto muito dessa pergunta, muito. Primeiro porque hoje a literatura, o local dessa literatura, ela não está mais em um livro impresso, né? E foi uma questão como essa que eu discuti com os professores, né? A literatura, ela pode estar povoando os muros da escola, os muros das ruas, as redes sociais, né? A literatura pode estar no corpo desses sujeitos, né, que estão na escola e que produzem metáforas sobre o seu corpo, né?
Então, assim, eu sinto e eu tento sensibilizar esses professores para perceberem que nós precisamos ver esta literatura também fora de um livro impresso, fora do livro didático. O livro impresso e o livro didático podem ser referências, mas existe uma multiplicidade, né, de locais, de espaços onde essa literatura está presente. Recentemente eu tive o grande prazer, o privilégio de, de ver, interagir, me emocionar com a exposição da Carolina Maria de Jesus em São Paulo. E digo a você que foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive, em termos assim, de observar os sujeitos que ali estavam presentes, né? E como esta literatura, ela estava nas paredes, essa literatura estava sobrevoando o espaço, né, da exposição, e as pessoas interagiam com os textos da Carolina e reinterpretavam os textos da Carolina a partir das instalações criadas por artistas sobre a obra da Carolina. Então, observe que grandiosidade, que momento maravilhoso, né? E o que mais me emocionou naquele momento que eu estava na exposição, que eu tinha um público majoritariamente negro, né? E que interagia, que questionava, né? E que lia. Né? Eu peguei um garoto lendo em voz alta o texto da Carolina. Né? Então, assim, a literatura estava ali, presente. Né? Então, eu sempre questiono muito com os meus professores, nos nossos longos diálogos, é que nós precisamos sair desse olhar tradicional do que é a literatura e fazer com que o aluno também perceba essas novas possibilidades de circulação da literatura. Né? Então, é nessa perspectiva. Maravilha, gente. Então, a gente está caminhando aqui já para o encerramento, né? Eu queria agradecer muitíssimo a você, Ivan, pela colaboração, por essa conversa, que foi maravilhosa, né? E te dizer, né, que a Faculdade de Educação em Belo Horizonte continua de braços abertos para você. Volte sempre. Sempre. Você sabe que BH está no meu coração, é a minha segunda cidade, né? Opa! Amo de paixão. Essa conexão Minas com Bahia. Minas Isto. Bahia, né? Seguimos juntos, né, na luta, na resistência. Sim. Queria passar a palavra para a Miriam também, para a Miriam dizer algumas palavras e depois que a Miriam disser, né, as palavras finais dela, a gente passa a bola para você de deixar algum recado, dizer algo ao público ainda como forma de encerramento mesmo, tá bom? Uhum. Ai, poxa, Gui, eu só tenho mesmo a agradecer essa oportunidade de retomar essa discussão com as contribuições do Ivan, aí que né, tem sempre coisas muito interessantes e significativas para contar. Agradecer ao Jogo do Livro e desejar, né, que em breve possamos também estar aí nos abraçando, Se né, Deus quiser. mantendo os cuidados, porque infelizmente a pandemia não acabou, e já que nós estamos aí, né, no país sem governo, nós aqui vamos nos cuidando uns dos outros. Um grande abraço para vocês, foi um grande prazer. Eu, mais uma vez, agradeço de coração, né?
essa oportunidade de socializar um pouco o meu trabalho de pesquisa, né? Como eu disse inicialmente, foi um trabalho em que foi muito prazeroso, né? Pesquisar, foi muito prazeroso escrever, né? E está sendo muito saboroso ver os resultados dela, né, dessa pesquisa, né? Com a leitura e apreciação de outras pessoas, né? Que leem a tese. Mas assim, eu queria fechar esse momento esse nosso diálogo, nosso bate-papo, trazendo um pensamento da Grada Quilomba, né, no seu livro Memórias da Plantação, né, o último livro que eu li no meu percurso de escrita da tese. E tem um fragmento aqui que eu vou trazer para vocês, que resume muito o que nós discutimos aqui, né, durante essas horas que aqui nós tivemos. Né? Mais uma vez eu quero agradecer ao Guilherme, né, ao Jogo do Livro. É meu terceiro Jogo do Livro, né, que eu estou participando. Então, isso eu fico muito feliz. É um evento que eu gosto muito, que eu respeito muito. Né, e que eu agora quero encerrar lendo esse fragmento da Grada Quilombo. Abre aspas. A realidade experienciada do racismo, os encontros subjetivos, as experiências, as lutas, o conhecimento, a compreensão e os sentimentos dos negros no que diz respeito ao racismo, assim como as cicatrizes psíquicas que o racismo nos causa, têm sido amplamente negligenciadas. Tais fatores só se tornam visíveis nas esferas públicas e acadêmicas, quando a normalidade da cultura nacional branca é subitamente perturbada. Quando nossas experiências com o racismo colocam em risco o conforto da sociedade branca. Nesse momento, nós e nossa realidade com o racismo nos tornamos visíveis, falados, e até mesmo escritas e escritos. Não porque talvez possamos estar em perigo ou em risco, ou precisar de proteção legal, mas sim porque tal realidade desconfortável perturba a estável imunidade branca. Fecho aspas. Grada Quilomba, Memórias da Plantação. E aqui eu encerro minha participação. Muito obrigado.